Chegamos à vida adulta. Quem, quando criança, não sonhou em ser adulto? Em ser livre, em não dar satisfação a ninguém? Mas não é tão assim. Com a vida adulta vieram também os compromissos e as responsabilidades, e que não são poucas. A mulher acumula muito para si, mas dá conta de tudo, com maestria, diga de passagem. Mas isso traz muita angústia muitas vezes, muita ansiedade e muitos conflitos. Alguns dos conflitos nós deixamos lá na adolescência, outros carregamos com nós e ainda adquirimos outros. É tudo às vezes muito complicado. Mas com determinação, força de vontade e muita fé, nós seguimos. Sendo que muitas vezes cuidamos de tantas pessoas e esquecemos de nós. A nossa autoestima muitas vezes fica abalada. É sobre isso que estamos aqui para conversar com vocês. Doutora Viviane, ela tem muita experiência em endocrinologia e eu queria perguntar para ela, Vivi, no seu consultório, na sua prática, quais são as principais queixas da mulher adulta? Pois é, Luciana, as queixas mais frequentes que eu tenho observado nesta fase de mulher adulta são queixas relacionadas a cansaço. Tá? As mulheres se queixam de uma indisposição para a atividade física, indisposição para as tarefas do lar, para o trabalho, como se elas estivessem esgotadas. E também vejo muita queixa relacionada à diminuição da libido, já nessa fase. E é importante relatar que isso pode estar relacionado à queda de hormônios. A gente tem que entender que, na verdade, os hormônios não vão caindo porque a gente vai envelhecendo. A gente vai envelhecendo porque os hormônios vão caindo. E essa queda, ela pode já começar nesta fase, na fase da mulher adulta. Então, é importante a gente avaliar, por exemplo, doenças como o hipotiroidismo, que elas são mais frequentes nas mulheres acima de 40 anos. Então, a gente fazer um rastreamento, um olhar mais direcionado para esses níveis hormonais e tentar identificar se há realmente uma correlação com esses hormônios ou não. Então, é muito importante que a mulher que tem essa queixa, ela busque essa investigação, porque se ela encontra realmente uma causa ligada aos hormônios, ela pode estar perdendo qualidade de vida quando a solução está ali bem próxima, né? Bem fácil de alcançar. Eu não sei a sua experiência, Luciana, o que você me diz? Lá no consultório também, acho que a libido, a diminuição da libido é uma queixa muito frequente, que a gente sabe que diminui muito a qualidade de vida da pessoa e do casal, né? Então, a gente tem que interagir, a gente tem que ajudar, porque a gente sabe que a parte sexual é muito importante no relacionamento. Não é tudo, mas tem uma importância grande. E se a mulher já vem nessa fase de 20, 30, 40 anos já com essa queixa, então a gente tem que ajudar. E assim, a gente vai pedir a parte hormonal, ela pode ter uma alteração hormonal, como você falou, de tireoide, já pode ter uma diminuição da testosterona, mas a gente sabe que a libido na mulher envolve muitos outros fatores. Tem a ver o quê? A mulher, para ela estar com a libido boa, ela tem que estar disposta, ela tem que estar se achando bonita, ela tem que estar se achando empoderada, né? Ela tem que estar descansada, porque para a mulher está muito relacionado ao como ela está, como ela se sente. Então, se ela se sente cansada, esgotada, se ela está com aquele problema, com raiva do parceiro, não vai fluir, né? Então, eu acho que é uma queixa frequente, a gente tem que investigar a parte hormonal, mas não é só isso. Aí entra a conversa do ginecologista, entra você estimular, você ajudar, você puxar outras áreas que você pode melhorar. E além disso, temos o quê? Os corrimentos, queixas frequentes, dor pélvica, que vai influenciar também na dor na relação, a endometriose, que vem crescendo bastante, que interfere na vida do trabalho, na vida conjugal, na vida interpessoal. Então, é uma fase cheia de problemas, mas uma fase que eu diria assim, maravilhosa. Uma fase que a mulher está consciente do que ela quer, ela já trabalha, ela já tem a independência dela. Então, é uma fase que a gente tem tudo para ser melhor ainda do que a gente está sendo.
E a imagem, ela é muito usada para a construção da sua marca, para os relacionamentos e para o trabalho também, né? Então é muito importante que nessa fase a mulher esteja se sentindo plena. Plena, que eu digo, é com saúde, mas que esteja gostando de si, né? Que tire um pouquinho do seu tempo para se cuidar, para visitar o endocrinologista, para visitar o ginecologista, para cuidar da pele, né? Tudo tem que estar em sintonia. Então, se a mulher está bem, está saudável, se sentindo bonita, isso reflete também na libido, não é verdade? Uma coisa que eu acho importante é que, assim, às vezes as mulheres, elas se cobram tanto, elas se sobrecarregam tanto de tarefas que elas não deixam um tempo para elas. E é impossível você se apaixonar por algo ou por alguém que você não olhe para ele com frequência. Como é que ela vai se amar? Como é que ela vai se descobrir se ela não tem tempo para isso, né? Se ela está preocupada com o filho que está na escola, com a tarefa do filho, com o horário de chegar no trabalho, porque tem que bater o ponto, enfim, com todas aquelas atribulações do dia a dia. Então, se ela não para olhar para si, ela não vai se apaixonar por si. E aquilo que você ama mais, você cuida melhor. Então, é importante que ela se dê esse tempo. E isso, ela tenta encarar isso como uma forma de que isso não é egoísmo. Na verdade, isso é amor próprio, né? Então, é importante que cada uma pare e tire o seu tempo para si própria, né? Por menor que seja. Por menor, né? que seja. A gente só consegue amar plenamente se a gente se ama, porque a gente precisa estar bem. A gente precisa estar bem. Se a gente está bem, tudo vai fluir. A gente sabe que a importância da mulher em casa, né, na sociedade. Então, se a gente está bem... E sabe outra coisa, Lu? Quem está do nosso lado e nos ama, quer nos ver bem também. E a gente ama melhor quando a gente está bem, né? Então, é tudo uma condição que leva a outra, né? Você falando da pele, é isso mesmo. Se você se sente... Vocês devem reparar isso, mulheres. Se você está num dia que você se sente bonita, você está mais feliz, você vai sorrir mais, você vai trabalhar melhor. Consequentemente, a mulher, seja solteira, por exemplo, vai atrair até pessoas, porque você está se achando bonita, você se porta até diferente. Se você está se achando feia, aquela pele não está boa, você abaixa o rosto e tal. Se você está se sentindo bem, aí você olha para frente, todo mundo vai olhar para você, a gente percebe isso quando a gente está assim. Eu já falei isso outras vezes, que é muito, e vou repetir porque eu não falei para vocês, é tão interessante quando chega uma mulher no consultório antes e depois de fazer um tratamento. Tratamento que eu digo, tratamento estético, né? Mas por menor que seja a simples prescrição de um skincare e um retorno 60 dias depois. Então, aquilo faz um bem tão grande. Primeiro, porque ela está dedicando um minutinho do dia para passar o creme. Segundo, ela começa a se perceber de outra forma. E quando faz os procedimentos, aí até o jeito de andar, de portar, de se vestir, muda, sabe? Parece que o peito ele está mais aberto e a pessoa se sente mais segura de si mesmo, né? Então, mais dona de si, mais empoderada, né? Então, não era uma questão apenas de vaidade, é uma questão de autocuidado e de melhora do amor próprio e da autoestima. Não é verdade? E outra coisa, a maneira como se vive na vida adulta, né? Vai refletir na vida madura, vai refletir na senescência. Então, assim, eu sou uma pessoa muito prática. Eu sempre digo assim, tem alguma coisa incomodando? Para, respira, analisa. O que é que está incomodando? É o calo no pé, então aquilo ali que tem que resolver. É o cabelo branco, então tem que pintar, né? É algo no trabalho que está tirando o sossego, vamos resolver. Porque é algo no trabalho, mas influencia o relacionamento em casa, não é verdade? A pessoa fica vasoconstricta, aquela carga de adrenalina e envelhece também, né? É o peso que não está legal, ou está muito magro, precisa ganhar massa muscular, vai resolver. Precisa emagrecer, vamos procurar o profissional para ajudar. Tem que ser prático assim, né? A gente não pode ficar
como dizia minha avó, chorando leite derramado. Tem que enxugar e encher o copo de novo. É o que você falou da importância. Às vezes, assim, tem gente que tem cabelo branco e acha e quer continuar. O importante é a pessoa estar se sentindo feliz, bem, daquela forma. Feliz. Ah, eu não gosto de fazer nada no meu rosto. Onde você está feliz é o que importa. Desde que você esteja feliz e saudável. Exatamente. Né? Eu tenho várias pacientes que assumiram o cabelo branco e são lindas. Chiquérrimas. Eu não me vejo de cabelo branco. O cabelo branco em mim ia baixar minha autoestima. Não quero. Meu cabelo é pintadinho, eu tô me achando linda. Não é verdade? Cada um tem que ser da maneira. Exatamente. Eu queria só compartilhar esse mesmo feedback que você tem das pacientes quando tem um cuidado com a pele. Eu vejo isso com frequência em relação às pacientes com obesidade. Exato. Tem um perfil que é muito frequente no consultório. É aquele perfil da mulher que teve seus filhos, que se dedicou muito à criação aos cuidados com eles, que terminou se negligenciando um pouco e ano a ano ela foi ganhando um pouquinho de peso, todo ano era só um pouquinho, mas se passaram muitos anos e quando ela se dá conta, ela está com 10, 15 quilos acima do peso e ela já não mais se reconhece nela própria. E aí, quando a gente faz alguma orientação, a gente faz, às vezes, em alguns casos, a gente precisa realmente de tratamento farmacológico. E quando essas pacientes voltam com feedback, a gente percebe claramente o brilho no olhar e essas queixas mais frequentes de fadiga, de diminuição da libido, naturalmente, só porque elas voltam a se amar, porque elas tiraram um tempo para elas, essas queixas parecem que vão desaparecendo naturalmente. Resolve tudo, não é? Resolve tudo. Mas precisa dar o primeiro passo. Precisa querer. Como que a gente consegue descobrir? Se analisando. Se analisando e não tentando se esconder, né? Não tentando se esconder atrás do problema ou tentando justificar através do trabalho, da rotina pesada, de todos os outros e adiando aquele momento. É uma fase assim, de escolha. Você veio, passou pelaquela fase mais difícil da adolescência, que é aquela fase que você não se aceita. É uma fase que você vai, ou você se aceita, ou você já tem a maturidade para dizer, eu vou mudar, eu quero mudar. E ali naquela fase que vai determinar como vai ser sua fase do climatério, sua velhice. Então é uma fase, eu acho fundamental, tá ali no meio, mas que vai determinar o que você vai ser. Eu diria que é uma fase que ela é causa e consequência. Ela é um pouco consequência de como você viveu a primeira fase da vida, mas se até ali você não conseguiu seguir aquilo que era o ideal, é hora de parar, organizar, porque você ainda tem muito para viver, muito para aproveitar, e você aproveita aquela fase do meio e você vai também se preparar para envelhecer. Sempre há tempo de mudar a chave. Isso. Não é isso? Por mais conflitos que tenhamos tido na adolescência, a gente não precisa carregar para sempre traumas e dores. Eles precisam ser resolvidos para que amanhã a gente acorde mais feliz, não é? Então, realmente a vida adulta é assim, é a fase em que a mulher está se sentindo mais plena, né? Então, precisa aproveitar esse momento de conquista da liberdade, conquista do trabalho, de relacionamentos, tentar resolver aquelas coisas ruins que vêm, né? E se preparar para envelhecer bem, com alimentação saudável, né? Vamos falar aqui, abrir um parêntese um pouquinho, falando de como, né, fazendo aquele link entre a endocrinologia e a dermatologia, como a alimentação afeta a pele, né? Como o excesso de carboidratos não só reflete no peso, mas com efeito de glicação na pele. O que é isso? É a união do açúcar com as proteínas da pele. Qual que é a principal proteína da pele que a gente não quer perder de jeito nenhum? É o colágeno.
Então, se eu sei que meu banco de colágeno vai diminuir quando eu estiver lá pertinho no climatério, na menopausa, vamos cuidar dele agora na vida adulta, vamos levar uma alimentação saudável, sem exageros, não é verdade? Então, tentando trazer coisas boas para a nossa vida que possam trazer qualidade de vida, saúde e bem-estar, né? Eu fico assim, eu acredito que vocês compartilham desse sentimento comigo. É uma coisa assim, é mágico assim, o sentimento que me empodera quando eu vejo o bem-estar de alguém que conseguiu mudar a chave, né? E quando aquela mudança de chave é proporcionado pelo nosso trabalho, É gratificante. demais, é para isso que a gente existe, né? É para proporcionar, é para entregar o outro. A gente não pode entregar a felicidade de jeito nenhum, cada um que constrói o sol, mas você ter sido uma formiguinha na construção daquele formigueiro, né? Mostrar o caminho, mostrar que pode. É uma coisa maravilhosa. Sabe assim, eu durmo e acordo todo dia pensando nisso. É isso que me realiza. É por isso que a gente está aqui. Que né? nessa fase a mulher quer o quê? Tá bem com a família, quer ver seus filhos felizes e quer ter o quê? Saúde para envelhecer bem. E tudo isso vai depender do que ela vai determinar agora, né? Então, se ela quer melhorar fisicamente, ela tem essa maturidade de saber, eu quero isso, na maioria das vezes ela adquire independência, ela pode, de uma certa forma ela consegue, e adotar medidas para que ela possa envelhecer bem. É o que todo mundo quer, né? Toda mulher, acho que a gente busca isso, né? Exatamente. E sabe outra coisa, Luciana? No outro lado, né, a gente falou muito agora daquela mulher que não tem tempo de se cuidar, daquela mulher que está com a baixa autoestima, e do outro lado tem aquelas mulheres que estão extremamente ligadas à aparência física e à imagem e que se sentem, vamos dizer assim, obrigadas a ter uma performance, né? Porque a mídia, porque as redes sociais exigem isso, não é? A Dove, ela fez uma pesquisa com 1.500 mulheres no Brasil, Inglaterra e Estados Unidos. E nessa pesquisa eles descobriram que mais de 80% das mulheres brasileiras, depois dos 13 anos, e essa pesquisa foi feita até os 50 anos, usam filtros e aplicativos para alterar a imagem. E esse grau de insatisfação com a imagem, com o corpo, ele é diretamente proporcional à autoestima e ao tempo que elas passam editando a imagem, né? E é uma imagem inatingível, que causa um sofrimento muito grande. E nós, como profissionais da área de saúde, a gente tem que ter... Puxa, eu trabalho com isso, né? Eu super indico procedimentos estéticos. Eu super indico, assim, eu sou super favorável, né? A se cuidar, a fazer os procedimentos para lhe deixar bem e melhorar a autoestima. Mas cuidado, peraí com o exagero. Pois é, na minha área a gente tem vivido assim algumas questões que realmente levam a gente a refletir. A gente tem visto em algumas situações o abuso do uso de hormônios, tá? Então a gente vê às vezes algumas mulheres que elas estão dispostas a pagar qualquer preço, e aí quando eu falo de preço, não é preço financeiro, é o preço na saúde, né? Elas podem ter qualquer outro tipo de perda de saúde, desde que elas atinjam aquela meta de massa muscular, que elas atinjam aquela circunferência abdominal, aquela cintura desejada, que elas atinjam aquele parâmetro que foi definido como parâmetro de estética e de beleza ideal.
Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Infelizmente, tem chegado muito no meu consultório. E aí eu abro parêntese, que não são só mulheres, são homens e mulheres, por uso inadequado de hormônio, quando eles não precisam. E aí as consequências vêm. Num primeiro momento, tudo são flores, né? O uso daquele hormônio vai trazer bem-estar, né? Aumento da libido, mas em pouco tempo a coisa muda. E aí a conta chega. Então, é preciso que a gente esclareça essas mulheres que elas têm que procurar profissionais realmente confiáveis. E uma sugestão que eu dou é: questione tudo que prescreverem para você. Hoje em dia a gente tem acesso, a população toda tem acesso a tantas informações, a tantos meios de informação confiáveis, né? E aí que é importante que faça essa pesquisa, que não é porque um profissional chegou e disse: você precisa usar tal hormônio, e aí você usa e daqui a pouco você tem as consequências. Então, eu também tenho pego esse outro lado, excesso de cuidado, né, e que termina trazendo repercussão. Tem chegado também para mim. Porque às vezes não é nem não é nem profissionais. Às vezes muito vem: o meu personal passou, eu comprei meu vizinho clandestina. Então assim, tudo tem que ser o quê? Com prudência. Você tem que avaliar sua saúde, o que você tem indicação. Você vai usar o que você precisa, você não vai usar o que você não precisa, né? Então, é o critério de você saber o quê? O que você precisa, o que você pode melhorar para ter qualidade de vida, para melhorar a sua vida, né? Porque a gente vê, às vezes, excessos, assim, pessoas que, por conta dela mesma, ela começa: eu soube, minha vizinha, como você falou, está usando. Não, cada um tem sua indicação, cada um tem sua indicação clínica, cada mulher de um jeito, a gente sabe. O que eu preciso, você pode não precisar, a Luciana pode não precisar. É importante o quê? Uma investigação. É importante você estar com profissionais que vão orientar o quê? Você está assim, você vai precisar disso. E sempre, claro, é o que eu digo sempre para os pacientes: quem vai decidir é você. Exatamente. Tudo na vida é o equilíbrio, não é? É procurar o caminho do meio. Nem o desleixo, nem o excesso, né? É procurar o caminho do meio e ser feliz. Estar bem consigo mesmo, se amar, né? E os resultados fluem. Sem imediatismo. Nada acontece como um enter de um computador, não é? E com o dia a dia é desse jeito também, né? Então, como mensagem final, meninas, como que a gente pode ajudar aquelas outras meninas que estão nos ouvindo, né, a encontrar esse caminho do meio? Então, eu acho que o primeiro recado que eu diria é assim: ame-se acima de tudo. Não é? Se você se ama, você vai procurar aquilo que é melhor para você. E o outro conceito é você avaliar bem aquilo que é realmente melhor para você. Né? Aquilo que é melhor no contexto geral, que vai lhe trazer mais saúde, que vai lhe trazer mais bem-estar, como você muito bem falou, sem o imediatismo. Então, essa busca, esse primeiro passo é realmente o diferencial. Você dá o primeiro passo, você ir em busca de uma ajuda, é exatamente o que vai fazer a diferença no seu hoje e no seu amanhã. Eu acho que é justamente o equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que procurar, para a gente ser feliz, claro, é a fase que a gente quer buscar, todo mundo quer buscar felicidade, quer seja estética, seja no relacionamento, seja em casa, mas a gente precisa ter um equilíbrio. Se a gente consegue levar a nossa vida equilibrada, feliz, a gente tem tudo para virar a chave para a próxima fase da forma melhor possível. Que delícia de papo esse, mas estamos encerrando. E aguardem que a gente volta para falar sobre a mulher na idade madura.